Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 11 do bloco 3 do projeto Avalia, entender a habilidade de estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto, resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. Hoje nós vamos estudar a habilidade que é estabelecer relação entre causa e consequência entre partes e elementos do texto. Nós precisamos entender o que é causa e o que é consequência, para que a gente possa identificá-las em um texto, ok? Primeiro, o que seria causa? Causa é o motivo, é a razão para que algo aconteça. Nós temos um acontecimento e existe uma causa para que aquilo aconteça, uma motivação, uma razão, ok? E a consequência, o que seria a consequência? A consequência é o resultado desse acontecimento. Nós temos um motivo, que é a razão pelo que acontece, e nós temos a consequência, tá? É importante que vocês entendam que a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Nós vamos entender um pouco disso agora. Aqui a gente tem um gatinho brincando com um novelo de lã. Percebam que ele está começando a sua brincadeira com o novelo de lã. E logo após a brincadeira, o gatinho fica todo enrolado no novelo. Isso significa que o gato brincou bastante com o novelo até se enrolar completamente. Qual dessas duas imagens, qual seria a causa e qual seria a consequência? Pensem aí um pouco. Isso mesmo. A causa é o gatinho brincando com o novelo. O acontecimento é a causa, tá? A causa, o gatinho brincando com o novelo. E aqui nós temos a consequência dessa brincadeira. Se ele não tivesse brincado tanto com o novelo, ele não teria ficado todo enrolado, tá certo? Então, a gente tem a causa, que foi a brincadeira com o novelo, e a gente tem a consequência dessa brincadeira, acabou que o gatinho ficou completamente enrolado pelo novelo de lã. Isso nós estamos dando o exemplo com imagens, mas se fosse numa frase, o gato ficou preso porque brincou demais com a lã. Qual dessas duas partes seriam a causa e a consequência? O gato ficou preso, seria causa ou seria consequência? Ele ficar preso seria a consequência, tá certo? Então, o gato ficou preso em consequência do quê? O que é que motivou o gato ficar preso? Qual foi a razão dele ter ficado preso? O que levou o gato a ficar preso? Sempre façam essas perguntas. O que motivou? O que levou? O que é que fez isso acontecer? Tá certo? E o que é que fez isso acontecer? Seria a causa, tá? Ok? E nós temos a segunda parte, que é brincou demais com a lã, que foi a causa desse acontecimento. Então, nós temos aqui, ó, o gato ficou preso porque brincou demais com a lã. Se ele não tivesse brincado demais com a lã, ele não teria ficado preso. Nós temos a causa, que foi brincar demais, e temos a consequência, que foi ficar preso, ok? Compreendido sobre o que é causa e consequência. Vamos só mais um exemplo, que é para a gente fixar bem o que a gente está conversando na aula de hoje. Nós temos aqui um ursinho colocando a mão na colmeia, tá? Olha o que é que aconteceu com esse ursinho. O ursinho machucou a mão. Ele foi picado pela abelha, tá certo?
Qual seria a causa e qual seria a consequência? Isso mesmo. A causa é ele ter colocado a mão dele na colmeia. E a consequência desse ato foi ele ter sido picado pelas abelhas, tá? E se fosse na frase, o ursinho mexeu na colmeia, por isso foi picado por uma abelha. A primeira parte, o ursinho mexeu na colmeia, seria a causa ou a consequência? Seria a causa, tá certo? Por isso, foi picado por uma abelha, ok? Seria a consequência. Então, a causa é a motivação e a consequência é o resultado dessa motivação, ok? Entendido? A habilidade de hoje requer que você identifique a causa e a consequência, estabeleça relações entre elas dentro de um texto, ok? É o que a gente vai fazer agora na resolução guiada de questões. Nós temos aqui o texto sobrenome. Como vocês sabem, Frankenstein foi feito com pedaços de pessoas diferentes. A perna era de uma, o braço de outra, a cabeça de uma terceira e assim por diante. Além de o resultado ter sido um desastre, houve um grave problema na hora em que Frankenstein foi tirar a carteira de identidade. Como dar identidade a quem era uma mistura de várias pessoas? A coisa só se resolveu quando alguém lembrou que num condomínio, cada apartamento é de um dono diferente. Foi assim que Frankenstein Condomínio ganhou o nome e sobrenome como toda gente. Vamos ao item. A partir da leitura do texto, conclui-se que Frankenstein recebeu o sobrenome Condomínio porque foi feito de partes de diversas pessoas, assim como um condomínio é formado de vários apartamentos com donos diferentes. Letra B, era um grande, feio e monstruoso formado de pernas, braços e cabeça de diferentes pessoas. Tinha um tamanho além do normal e parecia com um prédio, onde habita várias pessoas em cada apartamento. Deveria ter nome e sobrenome como qualquer pessoa normal e assim conseguiria tirar sua identidade. Vejam só que aqui, ó, onde está grifado de laranja, nós temos a quem era uma mistura de várias pessoas. Aqui nós temos a causa, tá? Nós temos a causa. O Frankenstein era uma mistura de várias pessoas. É a causa. E qual foi a consequência dele ter ser misturado? Dele ter em si várias partes de outras pessoas. Que nós temos a causa. A consequência foi ele ter que ter um nome de condomínio, sobrenome de condomínio, porque ele teve dificuldade de tirar a sua identidade. Então, nós teríamos aqui a consequência. A causa, ele ser misturado, e a consequência foi ele receber o nome de condomínio, fazendo alusão aí um prédio com vários apartamentos. Então, nós temos a causa, que é ele ser misturado, e a consequência, ele receber esse nome, tá certo? E a pergunta que o item faz é justamente perguntando a causa disso. Por que que ele recebeu esse nome? Por que que ele recebeu esse sobrenome chamado condomínio? Qual foi a causa? Vejam que nós já identificamos qual foi a causa. Por que que ele recebeu esse nome condomínio? O que levou a ele ser registrado como Frankenstein Condomínio? Aí a gente já sabe que a causa era porque ele era misturado de várias partes de várias pessoas, tá? Então, a nossa resposta seria a letra A, ok? Vamos para o nosso próximo desafio. Aqui a gente tem, ó, a galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia um ovo de ouro. Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para surpresa deles,
viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficar rico de uma só vez, perdeu o ganho diário que tinha assegurado. Moral da história: quem tudo quer acaba ficando sem nada. Vamos ao item. O camponês e sua esposa foram chamados de tolos porque A. Venderam a galinha dos ovos de ouro. B. Perderam o sustento que haviam garantido. C. Acharam que a galinha era igual às outras galinhas. E D. Mataram a galinha que botava ovos de ouro. Vejam que aqui nós já temos marcado a causa, tá? Perdeu o ganho diário que tinha assegurado. Isso foi a causa. E qual foi a consequência? O casal ser chamado de tolo. Aqui a gente tem a consequência em verdinho, certo? Eles foram chamados de tolos, mas por que eles foram chamados de tolos? Porque eles perderam o ganho que eles tinham, eles perderam o dinheiro que ele tinha, né? O dinheiro que eles tinham dos ovos, com ganância, tá bom? Querendo tudo, querendo mais, querendo que todos os ovos fossem de ouro, ter o ouro tudo de uma vez, tá bom? Então, a causa foi ele perder o ganho diário deles e por isso, tá bom? Por isso, a consequência, eles foram chamados de tolos pelo narrador, certo? Então, dessa forma, nós temos a letra B como alternativa correta. Vamos para o resumo da nossa videoaula. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é que causa é o motivo, é a razão para que algo aconteça, tá bom? Segunda coisa que a gente precisa relembrar é a consequência, que a consequência é o resultado de um acontecimento, ok? Terceiro, é importante ficar atento às expressões porque, por isso, por causa de, devido a. Todas essas expressões que estão marcadas aqui no nosso resumo, elas indicam consequência. Ele não foi ao cinema porque não tinha dinheiro, tá certo? Eu estou indicando uma causa e uma consequência, tá? Ok? E por último, lembre-se, causa é o que acontece antes, consequência vem depois da causa, tá bom? A consequência, gente, ela só pode acontecer se houver um motivo. Se houver uma razão, tá bom? Então, a causa vem antes e a consequência vem depois, tá certo? E para a gente finalizar, nós temos 3 questõezinhas do Fixando Mais. Essa daqui, bichos de estimação, certo? Que vocês vão ler e vão identificar. Nós temos aqui Pinocchiosauro Rex, tá bom? E temos, por último, o texto Curiosidade. Boa sorte, respondam com bastante atenção. Fiquem atentos às palavras porque, por isso. Lembre-se que a causa vem antes e a consequência vem depois. Acertem tudo e até a próxima.